A arte segue pelo mesmo caminho. Desde o início da humanidade, já vemos a necessidade da arte de criar um conceito, uma representação. Desde as pinturas rupestres já existe essa necessidade de criar uma projeção para entender a realidade. Mas quanto mais criamos abstrações para entender a realidade, mais estamos limitando nossa capacidade de percebê-la. Ao optarmos por olhar através de uma lente que criamos, deixamos todo o resto de fora. A perspectiva, por exemplo, é uma ferramenta para o homem formar o entendimento do mundo e de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o distanciou da natureza ao objetificá-la. Essa fragmentação e isolamento trouxe muita ansiedade pelo fato de não nos darmos conta do que é viver no mundo naturalmente. Muitos artistas tentaram nos mostrar que a realidade está dentro de nós mesmos e que não precisamos nos sentir aprisionados aos padrões básicos de entendimento para existir, até porque estão nos levando a guerras e à nossa própria destruição. Picasso e Braque tentaram nos mostrar que o tempo não é absoluto, ou seja, não é aquele conceito que acreditávamos fielmente ser verdadeiro e concreto. Eles nos mostraram que podemos ver a realidade como atemporal e inespacial. Através do cubismo, nos apresentaram representações multidimensionais e atemporais do todo, integrado. Ao ver o tempo como intensidade, podemos ver o espaço como transparente e nos damos conta de que espaço e tempo são construções mentais. São energias e as concretizamos através de sistemas mentais que usamos para criar a realidade. A arte pode nos trazer novas percepções, que vão nos libertar do pensamento racional através da intuição. Existem muitas coisas que não podem ser descritas ou classificadas, mas que fazem muito efeito em nossa vida. Tentamos dominar a vida ao conceitualizá-la, mas já vimos que nos leva a uma crise de ansiedade e à destruição. Então devemos parar de tentar conceitualizar a natureza e nos entregar ao todo. Através da arte abstrata, podemos sentir o universal. Como a natureza, ela é incomensurável e por isso ela é universal. A arte abstrata está inserida no aqui e agora. Pode ser moldada de acordo com qualquer ponto de vista de qualquer pessoa. Seu significado nunca será fixo. Pode mudar sempre, dependendo de cada experiência e interpretação. O realismo, por outro lado, pretende que todos vejam da mesma maneira. Devemos dar um passo atrás e contemplar as formas como elas são, não como nossa mente conceitual as direcionam e moldam. Na arte abstrata, podemos contemplar livremente, deixar os pensamentos surgirem, e assim podemos perceber o que verdadeiramente está dentro de nós. Como na meditação, a arte abstrata pode provocar o autoconhecimento, experiências que podem levar à iluminação. A música também pode ser contemplada assim. Se deixarmos os padrões de ritmo para trás, podemos perceber outras frequências, baseadas na intensidade de cada som. Pode parecer estranho, mas será possível sentir mais o som, criar expectativas, pintar com as sensações. Algumas músicas chegam a total liberdade de harmonia, melodia, ritmo e forma. A tonalidade na música é como a perspectiva na pintura. Ambos superam o dualismo para abraçar as intensidades e qualidades da vida. Muitos não vão entender porque estão acostumados a ouvir através de um sistema racional, mas devemos nos entregar e abraçar essas tentativas da humanidade de despertar a aperspectividade e a temporalidade e deixar o espiritual correr livremente. A música constrói e sustenta a comunidade através da emoção. Já a arquitetura é uma arte mais social. A Bauhaus é um ótimo exemplo da dissolução da perspectiva e da transformação do espaço em espaço-tempo na arquitetura. Uma nova noção de espaçamento apareceu referenciando os efeitos da mecanização e dos automóveis.
Tempo e espaço são representados sem perspectiva. A inclusão da dinâmica do elemento tempo dissolveu a rigidez do espaço e o fez fluido, como nas formas orgânicas de Niemeyer. O tempo qualitativo transforma as formas rígidas, fechadas, em formas dinâmicas e o espaço se abre. O dualismo é superado quando a oposição entre interior e exterior é superado. Se tornam transparentes com suas paredes de vidro e interiores abertos, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Tudo se torna integrado. Na pintura, Fernand Léger explodiu as paredes da galeria, pintando formas tridimensionais nas paredes, superando o espaço fechado e abrindo outro plano onde antes havia uma parede. Delacroix foi o primeiro a usar a cor para gerar tonalidades emocionais. O uso de cores complementares pode trabalhar nas profundezas da nossa consciência e trazer emoções além da razão. Delacroix rejeita a linha, já que não aparece na natureza. É uma criação mental que existe apenas no nosso cérebro. Cézanne também rompe com a noção renascentista, que vê o espaço como uma linha, perspectiva, e traz a noção do espaço como uma curva, uma espiral contínua. Essa nova percepção traz uma mutação em sua natureza, a da terceira dimensão, onde um terceiro ponto é criado pela abstração do espaço e entra para a quarta dimensão, onde tudo está integrado. Assim, a obra de arte se integra ao ritmo universal, não está mais isolada em um mundo fora do tempo e espaço, congelada em sua autonomia. Em Cézanne, a arte se torna um componente integral do universo em movimento. Em suas naturezas mortas, podemos ver os objetos de cima e de perfil ao mesmo tempo. A pintura moderna não dispensa perspectiva, mas a supera. Na quarta dimensão, o espaço é esférico. A profundidade é superada por um processo dinâmico que se transforma continuamente. O tempo, então, aparece como integral. Ao superar a perspectiva e outras sistematizações racionais, Cézanne quebrou com o dualismo da relação sujeito-objeto, integrando o espectador com a pintura, ao fazê-lo sentir em vez de ver a pintura racionalmente. Como no cubismo, chama o espectador para participar da tela. Buscar a participação do espectador e juntar arte e vida é a principal preocupação da arte contemporânea. Minimalismo, performance, pintura de campo aberto, arte relacional, muitos artistas seguem a ideia de que o espectador deve completar a obra. A teatralidade do minimalismo depende da sua plateia, assim como na performance, mesmo se for registrada para ser vista depois. As grandes telas do expressionismo abstrato de campo aberto, como nas obras de Barnett Newman, por exemplo, provocam o espectador a contemplar e buscar o sentido dentro de si mesmo, gerando um autoconhecimento. As instalações de luz de James Turrell também são assim. A percepção vira foco do nosso pensamento e a nossa própria presença é despertada. Já a arte relacional depende do espectador fisicamente. Peças interativas são uma grande parte do movimento que inclui artistas como Yoko Ono e Rick Trevanny. A arte nos conecta a outras dimensões, além da racionalidade. Conexões inconscientes podem ser feitas e novas realidades podem ser criadas. A imaginação é a chave para transformar as coisas. Objetos que usualmente têm um sentido podem ser transformados em sentidos, significados e usos completamente diferentes. A arte pode nos mostrar o que está por trás do que estamos acostumados a ver. Pode nos mostrar as raízes do mundo, pois existe muito mais coisa além do que estamos acostumados a ver, além do que podemos ver com o olho comum. A arte nos mostra a estrutura secreta das coisas, pois tudo depende de como vemos. A essência das coisas está dentro de nós mesmos. Podemos mudar as lentes pelo qual vemos o mundo e assim podemos criar a nossa própria realidade.